Sejam bem-vindos a mais um JKcast. Estamos super animados para mais uma conversa por aqui. No último episódio, nós recebemos muito carinho de todos os nossos ouvintes, dos nossos espectadores. Recebemos um retorno muito positivo de todos vocês, de que o conteúdo foi muito proveitoso, que tiveram muitos insights, e este é o propósito desse projeto. Mais uma vez, nós esperamos que aproveitem muito. E nessa noite nós temos não só um convidado muito especial, mas dois convidados super especiais. Um casal muito querido, de empreendedores que têm uma história inspiradora de construção, de superação, de luta e de conquista. Ele é cirurgião plástico, especialista em contorno corporal, membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, pai da Manuela e da Giovana, esposo da Kelly Françoso. Ela é empresária, gestora da Clínica Françoso, responsável pelo projeto de qualidade de saúde pré-operatória através da soroterapia, enfermeira de treinamentos e desenvolvimento, instrumentadora, mãe da Manuela e da Giovana, esposa do Dr. Vitor Françoso. Sejam muitos bem-vindos, Dr. Vitor e Kelly Françoso. Muito obrigado. Muito obrigado pelo convite, viu? Muito obrigado por estar fazendo parte hoje desse dia, desse momento com vocês. Eu agradeço a oportunidade. O prazer Obrigada, é nosso. gente. Um prazer estar aqui com vocês. Então vamos lá, vamos começar. Dr. Vitor, vamos falar do começo. Como tudo começou? O que veio primeiro, a escolha da profissão ou a decisão do casamento? A princípio, eu iniciei toda a minha história com a minha profissão, né? Desde muito novo, eu comecei a estudar, saí de casa com 19 anos para estudar, então iniciei com essa parte do cursinho. Depois fiz a minha medicina em Porto Alegre. E depois de Porto Alegre que eu fui fazer minha especialização em cirurgia geral. Aí eu subi para Caxias do Sul, que foi onde eu encontrei a Kelly, minha esposa. E lá nós começamos o nosso relacionamento e até hoje depois precisamos vir a São Paulo para minha especialização de cirurgia plástica. Foi onde que ela me acompanhou e iniciou toda essa história que até hoje estamos juntos e com certeza para sempre. Uau! Ah, que lindo. Então vocês se conheceram em Caxias do Sul, mas como foi? Eu terminei a minha medicina em julho de 2012 e quando foi no final de 2012 eu passei em cirurgia geral. Na verdade eu passei em Santa Maria também. Porém, no mesmo dia que eu estava indo a Santa Maria, me ligaram de Caxias. Aí eu retornei para casa e fui decidir em qual que eu ia, se fosse para Santa Maria ou se eu ia para Caxias. Foi onde encontrei alguns amigos, eu já tinha feito estágio em Caxias, aí eu falei, então, olha, quer saber? Acho que Caxias é mais próximo de Porto Alegre, ainda tinha um meu irmão que morava em Porto Alegre. Eu falei, vou para Caxias, então fica mais próximo, consigo voltar a ver meu irmão. E foi lá que eu encontrei a Kelly, nesses 2 anos que eu passei em cirurgia geral em Caxias do Sul. Dentro do centro cirúrgico. Ah, essa informação é muito boa. Essa informação é. É porque lá nos hospitais, o pessoal da instrumentação os instrumentadores são todos do hospital. Então, de uma certa forma, quando nós entrávamos em cirurgia, ou era ela, ou era alguma das colegas dela, então, e foi aí que nós iniciamos. É no seu lugar preferido. Com certeza. Com certeza. Muito legal. E, Dr. Vitor, por que cirurgia? Por que cirurgia plástica? Sabe que desde que eu me conheço por gente, tenho essa ideia da medicina, né? E eu tenho... Meu pai também é médico, meu pai também é cirurgião, então ele é cirurgião vascular. E eu lembro de desde muito novo, acompanhá-lo de final de semana, nas visitas que ele passava aos finais de semana no hospital. Então eu lembro desde muito jovem, menos de 10 anos, já passando visita com ele. Então, desde ali eu já fui gostando dessa área do cuidar, né? Do estar disposto ao próximo, né? Então, de uma certa forma, foi ali que eu comecei a minha visão, né, dentro da medicina. E essa parte cirúrgica foi onde eu fui me encontrando durante a medicina, né, que eu gosto da arte, né, da cirurgia plástica.
Eu gosto também da própria cirurgia em si, eu acho bastante resolutiva, objetiva, então, de uma certa forma, a gente... eu tentei enquadrar os dois, né? Essa parte do ajudar, cuidar, junto com a arte de transformar, vamos dizer assim, né? Então, deu início na medicina, né? Então, eu comecei a fazer os estágios, fiz toda a parte de monitorias, ligas de cirurgia plástica, fiz mais de 3.000 horas de estágio de cirurgia plástica, então, de uma certa forma, Se apaixonou mesmo. dentro da medicina foi onde eu Se não vi encontrou, né? não vi outra área mais, né? Muito bom. A arte de transformar foi forte, né? Gostei forte, disso. né? Qual foi o maior desafio na vida pessoal de vocês que teve um impacto para a vida profissional? Acho que a própria vinda para São Paulo, né? Isso. Que eu acho que quando a gente chegou em São Paulo, eu tinha decidido não fazer mais parte do hospital, ou seja, trabalhar no hospital para ir para a área de gestão, de treinamentos e tudo mais. E São Paulo, né, gente? A gente não tá num lugar pequeno, Sim. né? A gente saiu de uma cidade que Caxias, apesar de ser grande, ela tem a mentalidade muito ainda interiorana. E a gente chegou aqui, tipo, era um mundo novo, né? E eu, por exemplo, não sabia nem me movimentar em São Paulo. Então, eu acho que dentre tudo, assim, eu Acho acho que que tudo foi muito inovador, né? Da cidade nova. Nós ele não somos... iniciando realmente na plástica, né? Inici- Porque daí ele iniciou realmente na residência da cirurgia plástica, ou seja, ali onde a gente firmou o pé de dizer que era isso que a gente ia Porque fazer de uma mesmo. certa forma foi muito rápido. Eu me formei em Caxias do Sul dia 28 de fevereiro e comecei aqui em São Paulo dia 1º de março. Então Só foi que muito ele ficou rápido. sabendo, a gente ficou sabendo que a gente vinha embora para São Paulo em janeiro. Pouquíssimo tempo antes para Pouquíssimo arrumar uma tempo. mudança de estado, Sim, né? De sim. cidade, né? E vocês conheciam a cidade? Já tinham vindo em algum momento? Eu sou de Americana, né? Eu sou do interior aqui de São Paulo, então de uma certa forma a gente conhece, mas não de vivenciar a cidade, né? Mas de frequentar uma vez Turistar, ou né? outra. Isso. Morar é diferente. Né? Agora, como, né, para vir para morar foi uma surpresa grande, foi uma felicidade, né? Pela forma que a cidade é, o que ela te apresenta, né? Sim. As formas de trabalho que a gente encontra aqui, então foi as pessoas que a gente É. encontra. Eu sempre digo isso é verdade, que eu fui muito acolhida aqui em São Paulo. Eu me apaixonei por São Paulo em todos os aspectos, desde a empresa que eu trabalhava antes, que abriram um cargo para mim, para eu trabalhar. Uau. Então, eu sempre tive uma ótima recepção aqui. Eu não conhecia, eu só conhecia aqui quando a gente veio fazer as provas. Entendi. E aí vocês casaram lá e vieram casados pra cá? Não. Na verdade, nós moramos juntos aqui e casamos aqui. Entendi. Eu casei no R5, né? Ah, no sim. meu 5º ano de residência, que era no R3 de cirurgia plástica. Então, eu terminei a cirurgia plástica no início de 2018 e nós casamos no final de 2017. Muito desafio acontecendo ao mesmo bastante. tempo. Casamento, mudança. Isso. Uau. Próprio. E ao contrário, o maior desafio da vida profissional, que pode ter tido um impacto na vida pessoal de vocês? Olha, eu acho que na verdade toda a área da cirurgia plástica, na verdade, ela é um pouco impactante assim na vida pessoal também, pelo simples fato que, pela preocupação, pela responsabilidade com o próximo, eu encontro uma dificuldade em desligar da minha cirurgia plástica e viver o meu Vitor pessoal. Então eu acho que tudo isso é um pouco interligado. Então a gente, pela responsabilidade, né, pelo que a gente presta com todos os pacientes, eu acho que a gente acaba sendo um pouco mais, no início até, principalmente, um pouco mais tenso, vamos dizer assim, né? Por essa responsabilidade com o próximo, uma cirurgia, como eu falei, é uma transformação, é um ato cirúrgico também, elas acham que às vezes tudo isso no dia seguinte já vai estar melhor e não é uma cirurgia que requer os seus cuidados, então a gente acaba se preocupando bastante com o próximo, muito mais do que eles imaginam. E eu acho, só para fazer um adendo, que a cirurgia plástica o pessoal não vem doente, né, gente, procurar. Eles vêm já querendo a melhoria. Então, assim, de certa forma, você fica quase que na obrigação de realizar aquele sonho ou até de trazer um pouco a pessoa para a realidade. Então, eu acho que
é muito diferente de tratar a cirurgia plástica como as demais outras áreas, né? Da estética em si, né? Das demais outras áreas da medicina. E demais outras especialidades cirúrgicas também, porque às vezes o paciente procura no sentido de resolver algum problema ou amenizar algum problema, e se conseguiu ou não, ok, mas na cirurgia plástica é exatamente isso, a pessoa está saudável e aí a melhoria é meio que, né, 100% esperada. É o que acontece bastante, né? Então por isso que eu digo que numa consulta, na verdade, ela é um contexto da consulta, né? Toda observação, toda fala do paciente, ela é necessária para que a gente consiga enquadrar, né, o melhor que é possível para ele, assim. Então, é quase uma sessão de terapia a consulta dele, né? Porque eu acho que é tudo uma questão de... Tem que ter muito entendimento para que depois a gente consiga te cuidar. Eu acho que a gente precisa te entender primeiramente. Não é mecanicamente dizendo eu faço isso, eu faço aquilo lá, veja qual que é o valor. Não é bem assim. Eu acho que é toda aquela questão do acolhimento, né? Eu acho que é a questão de a gente acolher o paciente que está, de certa forma, fragilizado, né? Ali numa aparência, às vezes num desgosto, numa autoestima. Então... E o que é gostoso também que eu digo, que quando você melhora essa parte de autoestima, ela também tem uma cascata de felicidades, né? Que ela melhora com o marido, melhora no seu trabalho, com os filhos. Então, quando ela está se sentindo bem, ou ele, né? Hoje, teoricamente, ambos fazem cirurgias, né? Eles acabam ficando tão contentes que isso transforma uma cascata de felicidades na vida dela. É muita responsabilidade, né? Entender, conseguir... enxergar o perfil de cada paciente, o motivo da procura, né, e de uma forma singela ali passar para o paciente que é uma responsabilidade, né? Não é apenas um apertar de um botão que plim, tudo acontece, tem o pré e o pós. Eu acho que muito interessante, porque quando você quer ver o outro, você consegue vê-lo. Então, de uma certa forma, uma consulta é você entender, querer entender o outro. Não é só eu sei o que eu estou fazendo, esteja segura pelo que eu faço. Não, eu quero te entender, eu quero saber quem é você, até para saber quais as possibilidades que eu tenho para te levar, quais caminhos que eu posso te levar, entendeu? E às vezes pode não te levar a caminho nenhum. A gente pode chegar talvez num final onde que a gente possa entrar num consenso de não ter indicação da cirurgia neste momento. Então a gente tem que ter esse discernimento no momento de uma consulta, quando indicar e também quando não indicar. Isso tem que ser bem respeitado ao paciente, né? Você sabe que isso é um dos maiores elogios que a gente recebe ali, do quanto que ele é pontual em não fazer os exageros, digamos, né? Porque a gente, né, na verdade, não tem conhecimento tanto, assim, a gente acha que pode colocar, que pode tirar, que pode fazer um monte de coisa, e eu tenho muitos elogios dessa parte. Inclusive de dizer, só fechei com ele porque ele me disse que isso podia, isso não podia, me explicou. Sim, porque eu vejo que a cirurgia plástica, ela tem sido muito difundida de uma forma não técnica, né? Então, os pacientes, eles olham para o resultado e eles esquecem de pensar na parte médica mesmo. Então, quando o doutor ele traz essa autoridade, até de dizer, acima de qualquer interesse em apresentar o resultado, interesse comercial, interesse em números, de dizer quando é indicado e não é indicado, quando fazer no primeiro momento ou não, isso com certeza agrega muito valor, né? E faz o paciente se sentir seguro, né? Seguro. Eu acho que é sempre caminhar pelo caminho certo, né? Eu acho que ele é um pouco mais trabalhoso, mas ele é mais recompensador no final. Amém, verdade. E quando foi que vocês decidiram unir as vidas profissionais? Que a Kelly decidiu sair do hospital, sair da carreira de treinamento e ir para a Clínica Françoso, assumir o papel de tanta responsabilidade que ela tem hoje lá. Eu acho que eu comprei o sonho junto com ele. Então, eu acho que tanto do curso de próprio gestão que eu fiz, era um apoio que ele precisaria de conhecimento também. Não foi fácil, né? Mas eu acho que foi uma coisa que, na verdade, isso acontece muito na nossa vida. A gente não planeja muito, sabe? A gente se envolve um no sonho do outro. Foi assim vinha para São Paulo, foi assim na clínica. Então, não teve uma conversa assim, você vai parar de trabalhar em um lugar para vir para a clínica. Não foi
É como se a gente uniu mesmo a vida um do outro e é um sonho dele, a base é o sonho dele, mas eu comprei esse sonho tanto quanto ele. Então acho Acho que que ela também tem essa vontade de nos ajudar, também tem essa disponibilidade aí de acolher o próximo. Então, eu até no início, quando ela veio trabalhar comigo, a gente se perguntava, né? Você tá gostando? Se sinta também com vontade de exercer outras coisas. Acho que a gente, como iniciando uma tarefa ali profissional, foi surgindo muitas coisas, né? Então, mas eu sempre deixei na mão dela no sentido, olha, se for esse o seu interesse, vamos junto, porque é trabalhoso, assim como todo trabalho, é prazeroso, né? Mas se você tiver com vontade de fazer outras atividades, mas de uma certa forma ela se envolveu mais do que imaginava, justamente por esse quesito de me complementar, vamos dizer, né? Por fazer essa parte mais da área de enfermagem, da parte da área de recursos humanos, então isso tudo foi formando a nossa clínica junto, entendeu? Eu acho que ela faz parte da nossa clínica, com certeza. E uma pessoa sonhadora, é praticamente impossível parar essa pessoa que sonha. Ainda mais quando o sonho é compartilhado, sonhar de forma conjunta. Então, se praticamente é impossível sonhar sozinho, quando se une duas forças, verdadeiramente se torna impossível, né? E eu falo isso também por poder sonhar, né, estar aqui nesse momento no JKCast, é um projeto, é um sonho também que tiramos do papel. E quando eu olho para trás, 14 anos ali de mercado financeiro e hoje está entrevistando médicos, uma equipe, estando ao lado da Jaque também, é poder dizer que sonhar a dois é muito melhor. Vale a pena. E é a união de propósitos, né? Então, o casal caminhando junto na mesma direção, o resultado, ele é certo, né? O resultado é certo. É verdade. Mas, né, empreender em casal, trabalhar em casal, separar a vida profissional do casamento é tudo muito complexo. Já houve algum momento em que vocês pensaram em desistir da clínica, da cirurgia plástica, do casamento? Olha, sabe que o desistir, na verdade, é uma palavra muito forte, né? Sobre um sonho que a gente está realizando, né? A gente encontra com atividades talvez que sejam divergentes do que a gente pensa. Então isso faz com que a gente repense. Sobre repensar, nunca houve a possibilidade de desistir, porque isso é um sonho, isso é talvez uma tarefa muito gratificante, não só assim para o paciente, mas principalmente para mim. Acho que é maravilhoso você poder cuidar de alguém, você ser o transformador, você ser o realizador de sonho. Então, acho que isso são coisas que desistir é uma palavra que não passaria na minha cabeça sobre o sentido do quanto eu gosto da profissão. Existe sim as divergências, né? Existem contato com o paciente, né? As divergências de uma clínica, de pessoas, divergência de pensamentos entre nós, que aí isso acaba, né? Morei nada num sentido de desistir, mas sim no sentido de complementar e agregar, entendeu? E enfrentar Para a que a gente crise, sempre né? se fortaleça. E eu acho que é sempre recalculando a rota, né? Eu acho que é muito fácil você desistir, né? Parece que fica muito vago, assim. Então, eu já fui de tudo ali na clínica. Então, não é que eu desisti de alguns cargos, né? Mas é que eu fui vendo aonde eu me encaixava mais, aonde eu tinha esse equilíbrio entre casamento e a clínica. Chegou um tempo que foi muito pesado, né, Vitor? A clínica estava 100% dentro de casa, então também não dá, né? Então, a gente precisa de braços, né? Já que vocês chegaram, né? Numa fase que eu tava pedindo um help, né, Jaque, literalmente. Sim. Então, eu acho que foi essas adequações e de realmente recalcular a rota. E nisso tudo, né, vou usar Deus aqui mesmo, mas ele é tão maravilhoso que, assim, em momentos que talvez eu pensasse em desistir, veio para mim aí a soroterapia, que caiu como uma bênção, junto com o propósito da clínica também, tudo em melhoria para o paciente. Então, eu acho que esses ajustes aí sempre... Acho que é tudo na forma do crescimento, né? Então, vai haver muitas situações que às vezes vai ser difícil de resolver,
mas graças a Deus no final a gente resolve. O repensar que o doutor falou, eu entendo que é o buscar o fôlego, né? Em meio aos Às vezes desafios, tem que os parar um obstáculos, pouco, né? Pensar, pausar. olhar, rever as Uhum. estratégias, como um bom mergulhador, né? É. Respirar e voltar ao seu mergulho e o seu sonho, o seu propósito. E qual foi o momento de maior realização até hoje? De vocês dizerem, uau, valeu a pena. Eu acho que quando foi nós construímos ali o nosso Nosso consultório, né? cantinho. Foi no momento que a gente olhou e viu que a gente realmente estava realizando o sonho, que realmente a gente estava evoluindo, que realmente a gente estava entrando em bons caminhos, né? Tirando do papel aquela vontade de exercer, né? Então, acho que foi no momento que nós entramos no nosso consultório. Que disse, aconteceu, É, né? Aconteceu. agora- Estudou, fez a residência da cirurgia geral, cirurgia plástica, Sabe? mudou de estado. Porque por muito tempo, né? É uma formação de 11 anos, na verdade. Se contarem mais uns 2 anos e meio de cursinho, são 13 anos, quase 14 anos para formação. Então, quando você chega nesse ponto, você fala, arrepender não tem como, né? De uma certa forma, porque foram bons os caminhos aí para pensar. Mas se vê no início de tudo também, por mais que você lutou, você ainda era uma base da pirâmide, ainda você precisa aprender e preciso aprender muita coisa no sentido de vida mesmo, né? De ser humano, como profissional. Acho que eu quero morrer aprendendo, vamos dizer assim. Com certeza. Doutor, agora poderia comentar um pouco sobre o seu ponto de vista da cirurgia plástica no Brasil? Que rumos e tendências acredita que a plástica vai seguir? O que gostaria que fosse mais visto e levado em consideração da especialidade? Olha, hoje eu vejo dentro do Brasil diversos braços da cirurgia plástica, né? Hoje, o que mais a gente bate, quem é da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, é a não invasão, vamos dizer assim, né? Então a gente vê outras especialidades, não no sentido de não saber cuidar, mas no saber, às vezes, que não está qualificado para isso. E às vezes o caminho que eles enxergam é o fator financeiro, vamos dizer assim. Então, eu acho que há essa pequena banalização no sentido da invasão da profissão. Então, às vezes, o que a gente mais vê por fora, o que a gente mais vê acontecendo, talvez em clínicas, talvez em coisas que nem poderia estar aberta, talvez são coisas horríveis aí, como você vê mulheres jovens morrendo. Então, essa é uma parte que me toca no sentido de que nem tudo deve ser penalizado depois que acontece o problema. A Sim. gente pode tentar evitar para que isso não penalize talvez quem esteja sendo menos favorável da história, né? Às vezes eles são atraídos por preço, são atraídos por profissionais, por redes sociais, né? Mas eu acho que sempre tem que ter essa segurança, tem que ter essa confiança no profissional e a qualificação do profissional para que os problemas sejam minimizados, né? Então acho que é mais isso, é essa invasão onde a gente vê que daqui para frente talvez as coisas ainda piorem, porque nós não vemos a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica unida contra essas especialidades que estão invadindo. Então, e nem os próprios médicos da sociedade. Então, de uma certa forma, você vê aí uma invasão e tem que estar aceitando de um certo modo, né? É que reflete no consultório, né? Não adianta. Às vezes é difícil falar para elas não buscar preço. Acho que né? porque, na verdade, a cirurgia plástica ela não é isto, ela não é para você estar bem para o verão, é para você estar bem para a vida toda. Então, quando a gente fala bem para a vida toda, ela tem que ter um planejamento, ela tem que ter um entendimento para que você consiga direcionar esse paciente. Eu brinco muito que na cirurgia plástica, eu sou que nem a linha do trem. Se você der só um kickzinho para o lado, ele vai para outros caminhos. Então, ela vai viver outras histórias. Então, eu não vejo essa clínicas estéticas, vamos dizer, que só tenta pensar no dia de hoje, talvez no dia de amanhã, e não tentar pensar no que é melhor para aquele paciente. É um projeto, né? E como o doutor falou... Acho que são vidas, né? Eu acho que são dentro de um bom ser humano. Antes de um bom profissional, você tem que ser um bom ser humano. Então, muitas vezes, as pessoas que estão ali não são boas ser humanos, assim, no sentido de o que estão oferecendo, né? Elas sabem que às vezes elas não poderiam estar fazendo isso.
E em relação às tecnologias, muitas inovações que realmente são eficientes, fazem a diferença na cirurgia plástica? Com certeza. Hoje a tecnologia vem entrando, ela vem, né, sobressaindo. Então, é muito interessante. Até um representante veio para mim, ele falou sobre os cirurgiões muito resistentes às tecnologias, né, achando que as próprias mãos já resolveriam. Mas hoje a gente vê que a tecnologia complementa, ela tem aí seu significado, tem aí seu benefício, né? Então tem a tecnologia hoje entrando com bastante braços assim de para retrações, para melhora, para colágeno, para melhora de qualidade. Então, acho que a tecnologia com É certeza válido, veio sim. complementar. A Gabriela, nossa supervisora da JK, gostaria que o doutor comentasse conosco sobre a nutrologia. Qual é a sua relação com essa especialidade tão importante? A nutrologia, na verdade, ela é uma área que eu sempre fiquei muito atento, né? E agora eu estou com a oportunidade de estar fazendo. Então eu entrei numa pós-graduação de nutrologia. Vou cursar agora no 2025 essa pós-graduação no sentido do entendimento da nutrologia, no sentido do que eu posso acrescentar ao meu paciente. Não tenho intenção em ser nutrólogo clínico, mas para que eu consiga complementar ao paciente. Então, muitas vezes a nutrologia, a parte de nutrição, a parte de reposições, então é uma área que vem crescendo. Hoje, a própria pós, ela inicia com a obesidade. Eu acho que ela já vem demonstrando como avaliar um obeso, o que pedir para o obeso, de uma certa forma, como ver esse paciente, né? E entender ele por um todo, né? Então, a nutrologia, para mim, ela é muito interessante porque eu tenho certeza que, desde a nutrologia, junto com a soroterapia, a gente ainda vai complementar e a gente vai fortalecer mais esse paciente aí, tanto para a cirurgia, mas como ter um entendimento para a vida, né? Com certeza, o paciente da cirurgia plástica, que ele se depara com um cirurgião plástico que tem uma pós em nutrologia, ele com certeza ele está alcançando e está tendo acesso a uma oportunidade diferenciada pelo seguinte fato, de que a melhora vai acontecer de dentro para fora. E por completa. Com certeza. Né? E por completa, é isso. E que completa, porque de uma certa forma a cirurgia plástica vai cuidar um pouco da sua estética e a nutrologia vai cuidar da sua saúde. Então, acho que as duas coisas complementam muito bem. E hoje em dia a gente tem um número gigantesco de pacientes que são pacientes operados da cirurgia plástica, mas que em algum momento eles perdem resultado da cirurgia plástica. Então, se não há uma mudança no estilo de vida... Mas sabe que até eu mesmo, em alguns exames que eu fiz, eu apresentava com algumas vitaminas baixas, com os nutrientes baixos, onde que eu, depois das reposições, comecei a entender até na prática as melhoras que a gente tem no corpo. Então, mesmo hoje, os pós-bariátricos, vamos dizer assim, são os pacientes hoje com menos absorção, então são os pacientes mais fragilizados, onde precisam mais dessa reposição. A gente sabe muito que a parte intestinal também, então muitas vezes um paciente a gente precisa, sabe que falar sobre cirurgia plástica e anteceder esse paciente com melhora do seu trânsito intestinal é uma coisa que talvez eu acho que ninguém nunca tenha escutado. Mas quando a gente melhora toda a parte de inflamação intestinal, que a gente melhora a parte de absorção e esse paciente consegue ficar até em pós-operatório menos, vamos dizer, menos prejudicado da cirurgia, debilitado, né? Menos debilitado. Então, isso com certeza vai transformar, assim, na parte do entendimento mesmo, né? Porque a gente, né, às vezes fica muito mecânico na vida e a gente conseguir instituir, informar o paciente, instruir nele o porquê das coisas, eu acredito que ele vai cuidar melhor do seu corpo. É uma transformação completa mesmo, e todo mundo sabe, né, que um corpo bem nutrido, bem hidratado, até o aspecto de pele é melhor. Com certeza. Então, às vezes, a paciente vem com essa necessidade hoje de resultado. Até queixas de depressão, queixas depressivas, você vai ver tudo cansaço uma parte crônico, falta de ânimo mesmo, que ela se refere à própria compulsão alimentar, às vezes são falta de algumas vitaminas. Compulsão por açúcar, né? Sim, com certeza. Então, as pacientes vão desfrutar, né? Os pacientes e é diferente da nutrologia, porque ou você se obriga a procurar um nutrólogo, né, para algum problema da sua vida, porque é muito... Fora o pessoal que já faz alguma atividade, que já tem esse estilo de vida, é muito difícil você ir num nutrólogo e seguir a risca, né?
Então, e a proposta da nutrologia dentro da cirurgia plástica não é essa, é de conhecimento mesmo, é de falar, você precisa repor o seu organismo, precisa entender o que aconteceu, precisa nutrir, precisa para só a cirurgia ter sucesso, potencializar, só sim. potencializar. Eu brinco muito com a paciente que quando ela vem no meu consultório, ela está esperando um resultado. E talvez a gente vai entregar a ela o melhor resultado possível, né? Vamos dizer assim. Muito bom. Bom, nós temos acompanhado vocês com muita honra pela confiança em ser clientes da JK Consult. Sabemos que a clínica tem crescido e evoluído em termos, inclusive, de faturamento e taxa de conversão. Com toda essa ascensão tão evidente, o que vocês acreditam ser primordial para conseguir comunicar e externar o propósito e, consequentemente, conquistar tudo isso que vocês vêm conquistando? Eu acho que é sempre ser verdadeiro, né? Ser honesto. Eu acho que quando a gente está realizando um sonho, né? Como a gente disse, isso tudo fica muito claro, fica até no brilho do olhar. Então, eu acho que tudo isso é de se conquistar, né? Eu acho que a gente vive um certo personagem, vamos dizer, lá dentro da cirurgia plástica, onde a gente tem esse entendimento sobre o que nós queremos, o que nós estamos aqui para fazer, e se você deseja essa ajuda, esse acolhimento, a gente está aqui para te acolher. Então, acho que quando elas entendem que nós estamos com mais vontade de cuidar dela do que ela mesma, talvez é aí que ela se permaneça ali conosco e entende que ali vai ser um ambiente o qual ela estava buscando, né? E os pacientes, e nós que acompanhamos o Dr. Vitor e a Clínica Françoso, sabemos que esse acolhimento, essa empatia, esse cuidado é um diferencial. Né? E em muitos, dentro do próprio mercado, acaba infelizmente enxergando como um número. A própria pessoa, o paciente, em busca de um sonho, e acaba enxergando como um número e infelizmente não tem essa empatia, esse cuidado, esse acolhimento, esse brilho nos olhos. E agora com essa junção, sendo um nutrólogo, cirurgião plástico, imagina a sorte dessa paciente, né? Eu acredito que um dos pontos de destaque da clínica realmente é todo o cuidado que vocês têm, desde o começo, ali no start do atendimento, até o pós-cirúrgico, o acompanhamento. Então, realmente, vocês são diferenciados. Como a gente disse, né? É uma realização de sonho. Então, tudo que a gente faz pensando que gostaria que fizessem comigo se eu fosse o paciente. Então, de uma certa forma, é simplesmente só refletindo o que eu gosto, o que eu desejo em acolher o paciente, né? E eu acho que a gente é muito presente na clínica, né? Tanto o Vitor quanto eu, a gente está sempre muito ali. Eu acho que isso transmite essa segurança, empolga os funcionários e tudo mais. Então, eu acho que reflete esse ambiente que a gente tenta criar ali, né, Vitor? Doutor, e conta para nós, qual o segredo de um cirurgião diferenciado? Olha, é sobre isso, é sobre individualizar o paciente. Acho que quando você individualiza, você demonstra aquilo que eu estava dizendo no início, que você quer saber sobre ele, que você quer entender sobre ele, que você quer vê-lo. Acho que tem muitos pacientes que chegam em consultas de pós-operatório. Eu lembro de coisas que ocorreram na avaliação, alguma frase, alguma brincadeira, e ela talvez não imaginaria que eu ia lembrar disso, entendeu? Como se ela fosse mais uma ali na minha frente. E eu tento essa individualização, onde cada paciente merece, antes de tudo, seu respeito, né? Ele está ali no seu momento fragilizado, vamos dizer, com a sua autoestima baixa. Então, acho que vale a pena a gente individualizar e tentar buscar lá no seu fundinho o que está realmente te prejudicando e o que a gente pode te ajudar. No fim, para o paciente, o que mais importa mesmo é ele se sentir importante, né? Se sentir único, né? E isso com certeza. Não só mais um ali dentro. Né? Exatamente. Com certeza, porque são assuntos até que nem são, às vezes, falados dentro de casa. Uma mulher, às vezes, ela não demonstra isso para o marido, assim para os filhos, assim para os seus amigos, colegas de trabalho. Então, talvez seja uma mulher que... Eu lembro de uma frase que meu pai me dizia, né? Ele falava, muitos pacientes vão chegar na sua frente e elas precisam só de uma coisa, atenção. Então, acho que talvez seja mais ou menos isso que a gente tenta acolher, sendo atencioso com o próximo.
Acho que tenho certeza que isso vale para todas as profissões, né? Às vezes ela precisa falar, às vezes ela precisa expor, às vezes ela não conseguiu falar isso dentro de casa, não conseguiu falar com a amiga. Ali talvez seja o momento onde ela está se abrindo e acho que não tem outra coisa a não ser, com respeito, Sim. acolher esse paciente e ajudá-lo quando possível. Com certeza. E do ponto de vista, falamos sobre um cirurgião diferenciado, falamos sobre o que importa para o paciente, e do ponto de vista enquanto consultoria, enquanto assessorar vocês, cuidar da clínica, que vocês nos deram essa oportunidade, que para a gente é uma honra e um privilégio e muito gratificante ter acompanhado todo esse crescimento. Vocês são diferenciados no sentido de estar abertos a ouvir conselhos, né? Então, nós já tivemos algumas experiências de que o resultado não vem pela falta de aderência às sugestões, às orientações, aos planos traçados. Então, a partir do momento que vocês têm essa mente aberta para o que precisa ser feito, para o lado administrativo, para o lado de negócios mesmo, e vocês entendem que o paciente é o centro do cuidado, né? A essência de vocês deve ser mantida. E mesmo assim, vocês estão abertos a ouvir tudo aquilo que precisa ser feito de melhorias. Com certeza, isso é um diferencial de vocês, do qual a gente se orgulha muito. É o que o doutor falou, nunca deixe de ser aluno, né? Ele sempre está em constante aprendizado e nunca saiu da sala de aula. Então, essa humildade de querer aprender, de querer buscar conhecimento, de aceitar também sugestões, faz a diferença, né? Tivemos alguns, né, encontros no tempo de JK Consult que realmente... Muitas das vezes ali o profissional, por tempo que ele tem de sala, de conhecimento, de anos de CRM, acaba... Não, acredito que isso não faz a diferença, mas faz, e o resultado realmente faz a diferença quando tem essa aceitação. Faz toda a diferença. E agora vamos para uma pergunta. O Gabriel, nosso supervisor, nos pediu, doutor, para te perguntar, qual é a sensação, qual é o sentimento de ter realizado um sonho ou mudado a vida do paciente após a cirurgia plástica? Olha, sabe que essa é a forma que eu mais vejo cirurgia plástica, na verdade, né? Eu digo que o pagamento do paciente é ele estar bem no pós-operatório. O pagamento do paciente é ele estar com o sonho dele realizado, dentro das suas expectativas, dentro das suas realidades, né? E ele estar melhor. Então, acho que não tem coisa mais gratificante no mundo que você poder ajudar um paciente que está ali com suas, né, fragilizado no seu momento, e você conseguir ser transformador, assim. Então, como eu vejo a cirurgia plástica, às vezes eu tento ser um pouquinho desafiador, vamos dizer assim. A gente tenta suprir as expectativas. Uma vez eu escutei de você, na verdade, que se a gente errar, a gente cai nas expectativas, né? Então, de uma certa forma, é isso. A gente tenta sempre suprir, a gente sempre tenta fazer ainda melhor do que a gente combinou, pelo gosto de cuidar do próximo. E é aquilo que eu disse, eu sempre imagino na minha frente como se fosse a minha esposa, minhas filhas e minha mãe. Então, eu vou atribuir a elas como eu atribuiria para a minha família, se fosse o caso. Então, acho que eu digo que é para mim a realização. Acho que é eu que estou realizando um sonho, estar fazendo cirurgia plástica. O doutor realiza o sonho dele, na verdade, realizando o sonho das pacientes. Isso é muito emocionante. Grava isso. O doutor Vitor, ele realiza o sonho dele na medida que o sonho das pacientes são realizados. É de arrepiar, mas é verdade. Cada abraço que a gente recebe de que vocês mudaram minha vida. Hoje mesmo nós recebemos uma mensagem que uma paciente de 4 meses, ela está amando, está super bem, está assim, realizada, vamos dizer assim. Então, para mim, esse é o maior pagamento que um paciente pode me fazer, é ele ficar bem. A gente já teve paciente que chegou lá dizendo que a gente mudou tudo. Ela mudou de profissão, ela mudou de estilo de roupa. Assim como o marido perdeu peso, os filhos perderam peso e todo mundo perdeu. Veio uma família que os 4 perderam peso, em total perderam 100 quilos. Dentro da casa. Porque a mãe fez a primeira cirurgia. E aí, através da mudança de alimentação, os 4 mudaram. E agora, o ano passado, ela trouxe a filha para operar. Isso é sobre o propósito e missão de vida. Isso é sobre ser usado, né? Para o bem do próximo. Isso é muito forte. Eu acho que é sobre isso, né? Quando a gente destina a nossa vida a cuidar do próximo,
a gente vai passar por diversos problemas, mas essas declarações, vamos dizer assim, depoimento das pacientes são o que nos deixa, Faz tudo valer a pena, né? com certeza, que a gente está no caminho certo. E agora é uma pergunta para Kelly que todo mundo quer saber. A gente sabe do papel importantíssimo da mulher dentro do lar, né? Como até mesmo coluna do esposo, como ponto de referência para as filhas, do seu papel importantíssimo de fazer a gestão da clínica. E aí todo mundo tem uma curiosidade gigantesca de saber como é ser esposa de um cirurgião plástico. Gente, Conta pra gente tudo. Não é fácil. Tem uma pressão? Não é Como que é? Eu digo até para as pacientes que eu falo também, pergunta para ela se foi fácil fazer cirurgia. Não é Não fácil. é tão simples assim, A né? primeira foi fácil porque eu me automarquei, né? Ele só viu eu na agenda, ele só teve que fazer. Mas assim, brincadeiras à parte. Tem uma pergunta que me fazem muito, que é a questão de que o Vitor vê mulher 100%, praticamente 100% do consultório. E não sei se é por eu ser da enfermagem e tudo mais, não afeta, né? Isso daí não traz nenhum incômodo, nem nada para nós. E muito pelo contrário, elas viram minhas best. Mas falando da parte da estética, assim, é o que eu mais escuto. Ah, então você é assim porque você já fez, já se deitou, qualquer coisa, qualquer quilo a mais você vai lá e faz. E não é, gente, não é assim. Fiz a primeira lipo, sim. Eu brinco que eu sou marido também, né? Quando ele não quer levar paciente pra casa. Eu falava, não precisa, meu amor, está bem Não... assim. É que ele não quer cuidar, gente, é isso. Tem o pós. Então ele tem que levar o paciente pra casa. Obrigado. Então, assim, a primeira lipo, eu acho que eu fiz em decorrente, né, da primeira gestação. A gente é um reencontro aí, que a gente se perde como mulher. Então, foi um start enorme para mim como mulher, foi fazer a lipo. E depois eu tive que fazer a abdominoplastia por outros problemas, né, de diástase, hérnia e tudo mais. Mas é transformador, o corpo, a vida, né, foi muito bom. Mas não tem nada demais, assim, muito pelo contrário, agora eu queria fazer outra, ele não deixou, gente. Então, justamente por causa da nutrologia. Vocês podem ver, o meu Botox está atrasado, tá? Então, assim, não é assim, meu maravilha. Que é um planejamento, né? E que eu gostaria que ela exercesse esse planejamento para depois fazer algo que for preciso. Mas acho que tem que introduzir a parte alimentar e atividade física. Isso mesmo. Para que nós consigamos melhorar ainda mais. Antigamente se falava casa de ferreiro, espeta de pau. Hoje em dia a gente fala casa de ferreiro, espeta de aço. Então primeiro vamos praticar em casa, aquilo que o doutor quer que todas as pacientes pratiquem. É verdade. Queria me marcar em março, ele não deixou. E toda cirurgia é de extrema responsabilidade, né? Como que foi quando a Kelly entrou no centro cirúrgico? Como reagiu o coração do Dr. Vitor vendo a sua amada, a sua esposa no centro cirúrgico? Olha, foi um momento até delicado, na verdade, porque foi um momento onde ela fez em 2020, na verdade, a primeira cirurgia dela. E em 2020 nós tivemos a pandemia, e nessa pandemia eu tive meu pai que acabou pegando, né, o Covid, e aí ele ficou internado na UTI, e poucos dias depois que foi onde eu fui operar ela. E aí foi um baque na hora que eu vi ela deitada também no tubo, então foi uma situação que só foi o momento mais visual ali, que você acaba falando, poxa, não deveria estar nesse momento, tendo meu pai que estava indo na UTI por causa de Covid. Porém... É uma responsabilidade. Eu digo que a gente é dono do nosso próprio pensamento. Então, a gente mantém o controle, eu mantive a responsabilidade. Ele fala que depois que cobriu, rezas, eu virei paciente normal, né? É igual. Mas eu acho que foi mais nesse sentido. Porém, a gente sempre... Quando leva um paciente para o centro cirúrgico, a gente sabe o benefício que a gente vai levar aquele paciente. Então, também estava feliz por eu estar tendo realizador do sonho dela e por ela também estar realizando o sonho dela, que ela também gostaria de estar melhorando alguma coisinha ali. Então, de uma certa forma, também estava muito contente pela realização dela, que ela oportunidade, né? Estava indo melhorar
E assim, o doutor já tem esse princípio de que todo paciente é o amor de alguém, né? Então, quando chegou ali na hora... Mas sabe que eu vi isso em casa, porque quando eu vi depois ela melhorando sua autoestima, é que é onde eu procuro cada vez mais fazer melhor essa cirurgia, porque eu brinco muito que a cirurgia plástica não pode nem ficar mais ou menos, né? Acho que ela tem que sempre ficar melhor. Então, eu vi dentro de casa essa autoestima melhorando, essa autoestima mudando, por mais que falavam que era um pouco a gordura que ela tinha, deu uma transformação imensa ainda no sentido pessoa Kelly, né? Interno mesmo, assim, de se sentir mais confiante com tudo, e principalmente depois da primeira gestação. Sim. Foi um baque. Muito bom. Temos muitos ouvintes que têm muita vontade de conhecer um pouco mais da pessoa de cada um de vocês. Conte para nós. Primeiro o Dr. Vitor, depois a Kelly, por favor. Dr. Vitor, se você não fosse médico, qual profissão você gostaria de seguir? Eu digo que se eu não fosse médico, eu ia ser um homem triste. Toda vez que me perguntam, apaixonado. Me perguntam isso, eu sempre digo essa resposta, mas por esse sentido. Você sabe que muitos anos eu achei até a palavra medicina uma das palavras mais bonitas do dicionário. Então, acho que é uma questão amor, muito, assim, muito focado, eu acho, né? Porque de uma certa forma, como foi uma formação de 14 anos, isso foi em 4 cidades, vamos dizer assim, eu só pensei em mim e no meu futuro. Então, acho que eu, dentro dos meus pensamentos, das minhas vontades, fui tentar conquistar o mundo. Então, acho que só eu, agora ela, sabe o quanto eu tinha essa vontade de estar exercendo e ajudando o próximo. Não tem plano B. Não teve plano B. Então, não tem outro tipo de profissão. Sabe que, na verdade, até nos vestibulares eu não colocava a segunda opção. Eu acho que medicina sempre foi meu desejo. Uau, determinado. E a Kelly? Eu ia ser anestesista. Se eu tivesse tido a oportunidade de estudar medicina, eu ia me entregar totalmente à anestesia. Uma, porque é o ambiente que eu mais amo ficar. Até hoje é onde o meu coração mais bate, é dentro do centro cirúrgico. Mas pela entrega, não, né, falando nada de cirurgia, mas eu acho que a responsabilidade de você induzir a pessoa a um sono, acordar essa pessoa, disso daí eu acho que é uma... Acho que também são os mesmos cuidados, assim, sim. para em prol do paciente. Então, acho que nesse quesito... E eu não conseguiria ver, acho que outra coisa fora de ambiente hospitalar, assim. Geralmente quem nasceu para isso. E o anestesista, ele tem também essa responsabilidade de entregar um ambiente seguro para o cirurgião fazer a arte dele, né? Ou a arte, ou tratar, ou curar. Então, é uma profissão, tem também o lado da dor, né? Que eles têm controle de dor também fora do centro cirúrgico. Sim, é uma profissão também muito louvável. Muito verdade. Dr. Vitor, conte para nós um hobby. Olha, eu acho que não tinha como não mencionar aqui os meus jogos de futebol, né? Eu sou apaixonado a qualquer esporte, vamos dizer assim, né? Mas eu sou corintiano. Então, na verdade... Tá muito feliz esse corintiano. Eu sou de uma família palmeirense, na verdade. Eu sou o único corintiano dessa família, mas foi por motivos, na verdade. Quando a gente estava... Nós somos em 3 irmãos, né? Então, nas brincadeiras, quando moleque, cada um se dividia em um time. E isso foi ficando, de uma certa forma... Meu irmão mais velho é São Paulino, do meio é palmeirense e eu sou corintiano. Então até hoje ficou essa brincadeira de adolescência, de infância, foi se persistindo. Então, e sempre com as zoações da família e tudo mais. Porém, eu gosto de ter essa parte para me desconcentrar, assim, vamos dizer, para me relaxar um pouquinho. Essa parte do futebol, do esporte, qualquer esporte, vamos dizer assim, né? Jogar também ou só assistir? Olha que eu fui de jogar bastante, mas eu acho que ultimamente a gente tem os dias muito complicados, corridos, e a gente foi se detendo mais a nossa profissão, família, filhos, né? Porém, até a residência eu jogava em Caxias do Sul, eu jogava no... Fazia gol ou era goleiro? Eu fazia gol. Na verdade, nós jogávamos até no campo de futebol que era do Tite lá em Caxias, que era na verdade, o irmão dele que cuidava de lá. Ele, de vez em quando, ele estava lá fazendo churrasco, então era um ambiente legal, mas com poucas oportunidades eu acabei não seguindo, mas que eu gostaria, com certeza eu gostaria. O coração estava na medicina, né? Senão teria se tornado. Eu acho que a gente tem que ter um pouco de foco, né? Dentro daquela que a gente está vivendo, não podemos, né?
vacilar, vamos dizer, né? E a Kelly? Conta para nós um hobby. Ai, gente, eu adoro dançar e adoro cantar. Não eu sabia. também. Dançar, cantar. Adoro. Sou péssima dos dois. Os vidros aqui é Mas amo, adoro essa entrega. Adoro viver. Dr. Vitor, um lugar do mundo. Acho que é minha casa. Kelly. Ele roubou minha frase. Eu ia falar, o meu lar. E o lar é em todo o âmbito, sabe? Tanto estar com ele, estar na casa da minha mãe, estar na casa da minha sogra, ter estado na casa do meu pai, eu acho que é aonde a gente se reconecta. Não tem lugar melhor. Pode ter lugares mais bonitos, mas eu acho que é onde você está perto dos seus, não tem outro lugar. Dr. Vitor, uma comida. Olha, sabe que morando no Rio Grande do Sul, morei no Rio Grande do Sul por quase 10 anos, então a gente vem na prática do nosso bom e velho churrasco. Eu acho que o churrasquinho no final de semana ele também? é muito válido sempre. Aceita tem o que fazer. convite, hein? Olha, ele faz bem, A gente. não, Eles estão a de frente a de dois uma certa carnívoros. forma, a gente sempre tenta, muito né, bom. fazer da melhor forma Uma sempre. carninha tudo. gaúcha, tchê. Ele faz, mas olha, é ele aprendeu a gostoso. fazer igual. Nossa. Acho que, na verdade, tudo aquilo que envolve um churrasco, né? Não só a carne em si, mas o ambiente, família, Estar junto, os né? amigos, a conversa, acho que as risadas, acho que tudo isso é muito grandioso para que a gente enfrente aí uma semana de trabalho. E pra você, Kelly? Olha, eu me descobri com meu pai morando na praia, moqueca. Eu troco qualquer um para comer uma boa moqueca, né? Então. Uau. E um sonho, Dr. Vitor, ainda a ser realizado? Olha, na verdade, sabe que eu venho dos sonhos maiores, assim, vamos dizer, que é dentro da minha profissão, dentro do meu casamento, dentro das minhas filhas, eu já conquistei. Então, vamos dizer que hoje o meu sonho é que esses sonhos continuem se dando certo, que minhas filhas continuem com saúde, que minha esposa continue maravilhosa. Eu estou dizendo internamente do jeito que ela é, então acho que meu sonho hoje é que essas conquistas vão se fortalecendo, vão se concretizando, vão se perpetuando, né, para o máximo de tempo possível. E pra Kelly? Tem algum sonho ainda a ser realizado? Vamos agora para a parte supérflua, assim? Sim, claro. Mas eu nunca saí, né, do Brasil, só para Argentina, Uruguai, lá no sul. Então eu acho que conhecer para mim a Itália seria um supra-sumo. Já fica a dica pro doutor, próximo presente de aniversário. Nós temos filhas muito, muito pequenas, né? Então, de uma certa forma, nós nos destinamos a esses cuidados. Acho que agora é o momento da gente cuidar de nós dois também. Sim, elas vão crescendo, né? A gente vai... Agora me digam, primeiro doutor, depois a Kelly, um arrependimento. Arrependimento? Acho que talvez seja no nível das minhas preocupações, vamos dizer. Talvez, obviamente que antes de tudo não dá para se arrepender, mas depois você poderia ter sido um pouco mais tranquilo, um pouco mais calmo. Arrependido talvez de ter tido tanta ênfase em coisas que talvez não precisava, energias em coisas que não precisava. Talvez no arrependimento mais nesse sentido. Acho que na vida não se tem arrependimento, né? Acho que tudo é base de construção. Então, tudo, mesmo as coisas ruins, também são construção para sua vida. Então, acho que aprendizado. Então, acho que não se tem arrependimento. Um arrependimento, eu acho que talvez foi não ter estruturado melhor o consultório lá atrás. A gente ainda peca com algumas coisas, né? Então, eu acho que a gente foi com tanta sede ao pote, achando que ia dar conta de tudo. Mas hoje não também, é mais, né, um arrependimento foi assim, muito mas seguido, né? Que nós casamos em 17, eu me formei em 18, e nós tivemos filho em 19. Então tudo em 20 veio a pandemia, 22 sabe? veio a outra filha. E a gente então, foi achando sempre que dava conta. Então hoje com tudo mais organizado, assim, você vê que lá atrás talvez não precisava ter, sabe? Sim. Ou talvez a gente procurou vocês, ou procuramos melhorar justamente pelo início que tivemos, né? Então valeu. Tudo é a base de uma construção. Então, arrependimento não tem, né? Talvez feito antes.
Algo inegociável. Eu acho que o meu caráter. Eu acho que dentro de um consultório, na verdade, quando a gente lida com o que é certo, o que é verdadeiro, o que é honesto, tem todas as formas para você sair longe disso. Só que é trabalhoso, mas a gente vai continuar andando no caminho correto. Então ninguém vai conseguir, por dinheiro ou por coisa alguma, mudar o meu caráter, mudar a minha personalidade ou me comprar no sentido de que essa cirurgia talvez nem seja por dinheiro. Acho que a mudança que a gente apresenta, ela é mudança de vida, né? Acho que é mudança de... Eu brinquei com ela agora essa semana, por causa de ter iniciado com a nutrologia. Eu falei para ela, o paciente vai entrar lá no consultório, nós vamos propor uma mudança de estilo de vida. Você sabe o que é isso? Talvez seja uma mudança radical a esse paciente, mas não na base de mudanças, mas na base de orientações, né? Para você? O meu é ficar estagnada. Não dá. Não dá para ficar parado. Tem que inovar, tem que conhecer, tem que se jogar. A gente está aqui para isso. Então, estar no podcast é algo que Nossa! te energiza. Não, e bom que você pediu, eu falei para ele, ele vai. Com certeza, acho que são... Ele vai, porque são portas, eu acho que sempre são abertas, oportunidades que estão aí, e pra gente se soltar, sabe? Pra gente também conversar também com outras pessoas é bom. Então, o ficar parado pra mim não dá, não serve. E compartilhar, né, para os pacientes, para os familiares, para quem inspira em vocês, estudantes de medicina, casais jovens, enfim. Muitas pessoas podem se inspirar em muitos aspectos. É interessante por esse sentido, talvez, né? Algumas respostas aqui foram relatadas assim de muito coração. Então, talvez nesses podcasts as pessoas consigam ver a gente além da medicina, né? Além da cirurgia plástica. Então, consegue passar realmente quem nós somos e qual é a nossa vontade aqui em ajudá-los. E tem diversas pessoas, é um público muito grande, são pacientes que eu tenho certeza que essa noite estão realizadas por poder conhecer um pouco mais, né, ali dos bastidores, do coração da Clínica Françoso, poder ouvir tantas coisas de tanto valor, de tanto cuidado, pessoas que não negociam caráter, que não visam lucro, dinheiro, mas sim o cuidado, que não saíram da sala de aula, mas por conta dele não, mas pelo próximo. Eu quero entregar o melhor para o próximo, porque eu cuido dela como se fosse a minha esposa, a minha mãe, a minha filha. Então essa noite está sendo riquíssima para nós que estamos com vocês, mas tenho certeza também para todos os ouvintes que estão conhecendo um pouquinho mais do Dr. Vitor, da Kelly. E da dupla, né? Da dupla. Eu acho que é tudo à base de um contexto, né? Acho que eu brinco muito com o meu paciente que não adianta querer, tem que poder. Então, de uma certa forma, hoje cuidar do próximo não é só ter estudo, não é só ter vontade, não é. Acho que é um pouco de tudo. Em conjunto. E por último, um orgulho. Acho que o orgulho dos caminhos hoje sendo traçados, os quais eu imaginava há 20, 30 anos atrás. Então isso talvez seja um orgulho de ser uma pessoa correta, orgulho de ser, não sei se o melhor, mas do meu melhor, entendeu? Então acho que é orgulho do que eu estou fazendo no sentido do meu melhor eu estou proporcionando à minha esposa, às minhas filhas, às minhas pacientes, aos meus amigos, aos meus familiares. Pode ter certeza que eu estou me doando ao meu melhor. Da sua perseverança, né? Acho que a gente não tem que ser melhor do que ninguém, a gente tem que ser o nosso melhor todos os dias. E estou com orgulho do que eu estou exercendo hoje aqui. Uau, muito bom. Para mim é hoje ter a minha família e estar com a minha família. Acho que é um orgulho imenso, porque eu tenho minha família do Sul sempre muito presente. Isso daí é uma coisa que a gente sempre falou também, que em festas e coisas assim eles estariam, não estaria sozinha aqui. Não que a família dele não fosse a minha, né? Mas a minha raiz está sempre perto. Mas hoje eu ter 2 filhas e um marido, eu vim de uma base totalmente sem estrutura familiar, é um orgulho. Eu me orgulho. Uma riqueza, né? É porque, na verdade, quando a gente fala sobre a cirurgia plástica, talvez ela é um pouco... tira um pouco do marido, tira um pouco de pai,
Então, talvez o orgulho é saber que eu estou saindo de casa e mesmo assim eu estou saindo como marido, mesmo assim como pai. Mesmo no momento dos ausentes que eu tenho que estar trabalhando, tenho que estar exercendo a minha vida ao próximo, eu estou deixando os meus contentes e felizes pelo que eu exerço. E para finalizar, estamos chegando ao fim. Kelly, doutor, um conselho, uma palavra, uma frase, um conselho, seja profissional, seja para médicos, empresários, para casais, qualquer área de atuação que empreendem juntos. Eu acho que, na verdade, um dos maiores conselhos hoje, dentro da cirurgia plástica, é que a gente não observe o que é para o outro, que tem que observar o que é para você. Acho que muito modismo, né? Muita rede social, você coloca, tenta instituir um padrão, tenta instituir alguma coisa, e cada paciente, cada pessoa consiga entender o que é para você. Às vezes o que é para você vai demorar um pouco mais, às vezes por outro aconteceu mais cedo, mas tudo tentar entender o que é para cada um de nós. Então eu acho que, tanto para os pacientes, assim como para empreendedores, tem que saber qual é o seu momento, o que você pode fazer de melhor para você. Eu acho que são coisas que é se entender, é olhar para dentro. Eu vou usar uma frase. Tudo é perfeito até nas imperfeições. Talvez a gente não entenda hoje o que está acontecendo, mas tenha certeza que foi a melhor coisa que te aconteceu. Uau, muito bom. Querem trazer alguma história de superação, algum caso que vocês se lembram, algum momento de quando toda a realidade era muito diferente do que é hoje? Eu vivi até essa semana, vamos dizer assim. Em um dia, eu brinquei até com um paciente nosso lá, eu falei, em um dia a gente consegue diversas emoções na vida. Então, de manhã, eu tive uma tristeza, vamos dizer assim, por alguma eventualidade que aconteceu no meu dia, e no final do dia, uma felicidade por um outro paciente. Então, de uma certa forma, você consegue ter essas emoções diversas durante um dia só. Então, acho que é por isso que a gente... Superação todos os dias. Supera todos os dias, né? Quer dizer alguma coisa? Eu acho que para mim foi me desdobrar entre ser mãe e ser profissional, porque eu até então só sabia ser profissional, né? E aí quando vem assim, principalmente depois da Manuela, que você tem certeza já praticamente do que você tem que fazer, do que é o certo, do que é uma criança e tudo mais, é um desafio, assim. Então eu acho que foi eu ter que separar bem isso, e ainda é, né, hoje, o que mais... o que mais impacta, o que mais eu tenho que me policiar, assim. E que se supera, né? No fim dá certo. Graças a Deus que são desafios gostosos. Não, maravilhoso. A gente consegue passar ainda feliz demais com elas. Grandes oportunidades. Bom, tenho certeza que a gente poderia conversar por mais muito tempo. Acho que a gente, inclusive, vai ter que marcar a segunda edição. Né? Mas, assim, sabendo do tempo de vocês, de todo esse equilíbrio que vocês têm que ter, a gente acompanhando a rotina de vocês de perto, sabe o quanto vocês também não negociam o tempo de pai e mãe, o tempo de casar, o tempo de vida social, e que são muito admiráveis por isso. E então nós queremos agradecer pelo tempo de vocês, por vocês estarem aqui, se dedicando, a nos dar essa entrevista tão valiosa. Muito obrigada pela presença de vocês. Nós é que agradecemos, né, na verdade, por ter encontrado com vocês. Eu acho que a gente escuta muito os ensinamentos de vocês, porque são pessoas que estão vivenciando outras partes, e por isso que essa clínica, teoricamente, está crescendo, porque está todos fazendo os seus papéis muito bem feitos. Parabéns pelo podcast. Obrigado. Eu sou muito honrada por ter vocês, JK, aqui vocês estão vendo só os dois, mas o que tem por trás. E eu vou usar uma frase que eu falei no aniversário dela. Obrigada por não ter desistido de mim. Assim, eu fico emocionada. E é uma honra estar aqui, né, Vi? Com certeza. Foi um prazer, foi uma noite especial para todos nós. Gostaríamos mais uma vez de agradecê-los, a presença de vocês, agradecer a presença também dos nossos ouvintes, e vamos pedir mais uma vez, não deixe de nos seguir, segue nossas redes sociais e aproveitem mais um JKCast. Até a próxima! Até a próxima!